Todo santo dia é uma virtude. E hoje falaremos sobre a virtude da humildade. Bom, o que é a virtude da humildade, né? Nós começamos falando sobre as 7 virtudes mais fundamentais, que são as virtudes teologais e virtudes cardeais. As virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, ou caridade. E nas 4 virtudes cardeais, né? A prudência, temperança, justiça e fortaleza. Nós falamos das 7 virtudes fundamentais, né? Que são as 3 teologais e as 4 cardeais, mas hoje nós vamos falar de uma virtude que é por muitos considerada como uma virtude fundamental também. Alguns santos falaram disso, né? Que a virtude da humildade é uma virtude fundamental. Isso significa o quê? Que sem a virtude da humildade não é possível ter as outras virtudes. Então, as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e o amor, caridade, são virtudes que elas levam qualquer outra virtude à excelência. Ou seja, as virtudes têm que ser um bem. Qual é o maior bem? O amor, não é? A esperança e a caridade, a esperança e a fé também levam as virtudes à excelência, à perfeição. As virtudes cardeais são os princípios ali, ou as virtudes principais que norteiam as outras, que são o como existir das outras virtudes. Então, a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza são meio que como um jeito de ser das virtudes. Toda virtude tem que ter um elemento de prudência, um elemento de temperança, um elemento de justiça, um elemento de fortaleza, certo? Mas a virtude da humildade, ela é uma virtude fundamental, sem a qual não é possível estabelecer as outras virtudes. Então, olha, lembra o seguinte, né? Virtude, ela é um hábito bom, um hábito operativo bom. Ou seja, um hábito. O que é um hábito? É uma sequência de atos. A gente faz um ato, depois outro ato, depois repete, depois repete, depois repete. Aquilo se torna um hábito, e o hábito ele vai começar a fazer parte da pessoa de tal forma que aquilo vai se tornar uma virtude, certo? Então, como todo hábito, a virtude da humildade também é assim, uma sequência de atos. E estes atos, eles têm que ser visando o bem. Não pode ser qualquer ato. Qualquer ato que você repete vira um hábito, e o hábito ele é uma virtude? Não. É um hábito bom que é virtude. Um hábito ruim não é virtude. Pelo contrário, é um vício. Certo? Além disso, para ser uma virtude, nós precisamos fazer isso de forma intencional. Ou seja, pela minha liberdade, pela minha escolha, de forma de propósito, eu tenho que escolher fazer o bem e fazer aquele bem específico. Aí, sim, fazendo aquele ato de bondade, aquele ato de bem, aquilo começa a virar um hábito e se tornar uma virtude. Ok? Deixa eu tirar a notificação, apareceu uma notificação. E então, quando você começa a transformar aquilo, para que você faça isso, né, de escolher livremente o bem, você precisa saber o que é o bem. Você precisa ter um certo domínio também de si. Para saber o que é o bem e ter esse certo domínio de si, é muito importante a virtude da humildade. A virtude da humildade significa você reconhecer-se como você é. Uma pessoa que é humilde, ela sabe quem ela é. Ela sabe a verdade sobre si. Ela conhece a si mesma. Entende? Então, a pessoa que conhece a si mesma, ela é humilde. E para conhecer-se a si mesma verdadeiramente, precisa ter humildade. Então, vou explicar isso melhor. Para que você consiga saber quem você é mesmo, você precisa ter uma certa postura anterior a isso de humildade.
de aceitar a verdade. Por quê? Lembra daquela questão dos graus, né? Primeiro você começa com aquilo que é básico, depois você vai para algo que é intermediário, depois você vai para algo que é avançado. Com as virtudes é assim também. Com a verdade também é assim, né? Com a maioria das coisas é assim, salvo algumas exceções. Mas com a verdade, por exemplo, é assim. Você começa a saber uma verdade mais básica, mais fundamental, depois você começa a descobrir ou a compreender, ou pela sua inteligência acessar ali, né, verdades mais intermediárias, e depois, pela sua inteligência também, você vai para verdades mais profundas, verdades que você não conseguiria saber se você não tivesse antes conhecido as verdades intermediárias ou as verdades básicas. Então, para que você possa conhecer a verdade, para que você possa conhecer o bem, saber o que é o bem e buscar o bem, você precisa conhecer o bem primeiro. Você precisa começar pelas coisas básicas e depois ir avançando. A humildade, ela é isso, ela coloca a gente no tamanho que a gente é. A humildade, ela reconhece quando a pessoa é humilde e à medida que ela vai exercitando isso, ela vai reconhecendo as próprias limitações. Aquilo que está no meu alcance é aquilo que não está. Aquilo que é da minha alçada é aquilo que não é. Aquilo que é da minha conta, né, é aquilo que não é da minha conta. Aquilo que para o qual eu devo me preocupar é aquilo que eu não devo me preocupar. Aquilo que é minha responsabilidade, e eu não devo me omitir, é aquilo que não é a minha responsabilidade. E é a responsabilidade do outro, que se eu assumir essa responsabilidade do outro, eu vou estar sendo até injusto. Então, aquilo que é meu dom, aquilo que é meu talento, aquilo que é meu chamado, minha vocação, e aquilo que não é. Aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. Aquilo que está ao meu alcance, que eu consigo compreender, e aquilo que está acima da minha compreensão. Aquilo que eu consigo aprender e aquilo que é uma capacidade que exigiria de mim uma capacidade que eu ainda não tenho, ou às vezes até que eu nunca terei. Então, a humildade, ela é isso. Ela é você não se colocar abaixo de onde você está, mas também você não se colocar acima de onde você está. E, sobretudo, não se colocar acima de onde você está. Porque aí vem como aplicar a humildade, como ser humilde de fato. Uma das coisas da humildade de fato é você se colocar um pouquinho abaixo de onde você está. Como que você faz isso? Na prática. Na prática, você olha para as outras pessoas e considera elas sempre como iguais ou superiores a você. Nunca como inferiores a você. Então, quando você conversar com uma pessoa, qualquer pessoa, você considera ela pelo menos como igual a você. Uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que tem fraquezas, uma pessoa que tem pecados, uma pessoa que tem falhas, limitações, ou uma pessoa que está no nível superior ao seu. Quando você conversar com alguém que está no nível abaixo do seu, moralmente falando, ou de uma hierarquia, seja uma hierarquia de conhecimento, seja qualquer tipo de hierarquia que ela estiver abaixo de você, você sempre vai olhar para essa pessoa como se ela estivesse no mesmo nível que você. Sempre como se ela fosse igual a você. Entende? Ou seja, uma pessoa que está no mesmo nível. Isso vai te ajudar a ter empatia por essa pessoa. Ou seja, a compreender um pouco o que essa pessoa está vivendo, tá sentindo, está passando. Isso vai te ajudar a ter um espírito, uma postura, uma disposição de servir a essa pessoa. Ou seja, de ser bom para ela, de fazer o bem, de dar alguma coisa para essa pessoa. Então, isso vai te colocar numa posição de certa humildade. Por consequência, você vai acabar entendendo que você também tem limitações, que você também tem um teto baixo, seu teto não é muito alto, entendeu? E a partir dessas limitações que você tiver, você vai se ver sabendo que algumas coisas estão ao seu alcance e outras não estão. Você não vai cair nos vícios que são aquela deturpação da nossa imagem sobre nós mesmos, nossa autoimagem,
achar que nós somos bons, né? Você não vai achar que você é bom demais, ou que você é bonzinho, não vai achar que você está sendo desvalorizado. Não, pelo contrário. Você vai saber que aquilo que o outro faz com você, de valorizar ou desvalorizar, a gente ouvir ou não ouvir, não importa muito. O que importa é a verdade, e o que importa é que você é. Entendeu? Aí você vai ter muito mais, inclusive, meios de agir sobre como as pessoas vão ouvir você. E se você for refém disso, né, se você ficar refém do que as pessoas pensam de você, ou se refém de querer provar para as pessoas que você é bom o tempo todo, sabe? De querer fazer, de querer impactar, de querer fazer a diferença na vida da pessoa o tempo todo, você vai acabar se vangloriando, que é a soberba, e vai perder a humildade. Então, a humildade, ela é tida por muitos como uma base para todas as outras virtudes. Você não consegue desenvolver virtudes se você não souber quem você é, o tamanho que você tem, o ponto onde você está. Se você não souber que você tem um teto, um limite, que você não pode desejar algo que é muito maior do que aquilo que você consegue conquistar. Entendeu? Então, na prática, a humildade ela vai ser a base das outras virtudes. Você não vai conseguir desenvolver nenhuma virtude se você não tiver humildade. Você não vai conseguir ter garra para fazer isso. Você não vai conseguir entender o que está acontecendo. A humildade vai ajudar você a enxergar a verdade, enxergar a realidade à sua volta. E isso vai ser fundamental para você entender o que é o bem, o que não é o bem, o que é o mal, para poder buscar o bem, buscar servir dos outros, buscar fazer a coisa certa, buscar cumprir o seu dever. Certo? Vale a pena se aprofundar sobre a humildade, vale a pena perguntar, né, aos grandes sábios sobre o que é a humildade, o que são esses grandes sábios, os filósofos, os santos, né, os grandes pensadores sobre a humildade, porque eles pensaram e desenvolveram e desenxergaram essa realidade e viram como isso era importante. Então, acredito que era isso. Hoje teve uma live com pouca interação, não teve perguntas, não teve, né, só teve um pessoal comentando, dizendo, olha, o Salvatore ali dando palminha e tal. E vou me ater a isso, certo? Todo santo dia uma virtude. Se você não acompanha as lives ainda, passe a acompanhar. Essa é a live de número 8, é a 8ª live que eu estou fazendo. As outras 7 foram 7 virtudes fundamentais, as teologais e cardeais. E agora eu vou falar mais livremente sobre as virtudes, obviamente escolhendo virtudes que sejam as mais importantes ou virtudes que sejam importantes naquele momento. Por exemplo, o momento que nós estamos passando, momento social, político, né, um momento religioso, um momento econômico. Neste momento que nós estamos passando, a virtude da humildade é importantíssima. É a virtude de se ater àquilo que lhe cabe. Se ater àquilo que está ao seu alcance. Fazer o básico. Fazer poucas coisas e fazer razoavelmente bem feitas. Entendeu? Então, seja humilde e reconheça as suas limitações. Reconheça que você é de carne e osso, que você é vulnerável. Reconheça que você não pode mudar o mundo, que você pode contribuir sim para a mudança, para a sua própria mudança, para a mudança das pessoas à sua volta e em algum grau, bem pequenininho, para a mudança do mundo. Em algum grau, bem pequenininho mesmo, bem pequenininho, mas sim, você deve agir com responsabilidade, com disposição, se colocando à disposição, agindo mesmo, servindo, mas sabendo que a sua ação tem limite. Certo? Todo santo dia uma virtude. Acompanhem a live diária todos os dias aqui de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Serão dezenas de lives e eu gostaria que você acompanhasse aqui. Acompanhe também o conteúdo do perfil aqui no Instagram, @psi.renanmoraes, que estarei sempre falando sobre virtudes.
Fique com Deus. Tchau, tchau.